Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Estamos em mais um Café com Mulher e hoje tem uma edição especial de maternidade. Enquanto eu vou chamando as minhas preciosas, vou deixar você com esse louvor aqui. Amém. Vai ser poderoso. Vão chegando. Vamos falar de Joquebede, mãe de Moisés. Uma mulher de coragem, uma mulher estratégica, uma mulher de visão, uma mulher que confia no Deus do impossível, que não se permitiu aceitar as verdades do mundo. Quando o rei mandou matar todos os meninos, todos os bebês homens, ela não aceitou esse decreto. E a sua confiança em Deus que salvou seu filho. Eu estou encaminhando agora essa live para mais 5 mulheres. Faça isso. Aí também. Mais 5 mulheres para ter uma mensagem que vai edificar não só a sua semana, mas também a sua vida. Seja a honra, seja a glória, bom dia, bom dia. Tem alguém aqui que já... Jéssica, vou te pedir um favor. Encaminha essa live lá na comunidade, por gentileza. Por favor. Deixa eu ver quem já tá aqui comigo. A Mariana, o Júnior, Fabiane, Marco Antônio, Mazinho Franca, Niedja. Bom dia a todas, a todos. Sejam todos bem-vindos. Toda segunda-feira estamos aqui. Estamos aqui num momento de comunhão para falar sobre alguma mulher da Bíblia e relacionar os conflitos do dia a dia, da maternidade e principalmente os conflitos conjugais. O relacionamento, o casamento, o peso que é o relacionamento em si, o matrimônio, o peso do matrimônio, sabe? Aquela coisa de a gente tem que saber falar, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que ter sabedoria, tem que desenvolver virtudes e aí, a depender do dia, fica pesado, tal como na maternidade. E a Jéssica vai mandar lá para as preciosas da comunidade. E no final, para quem já tá aqui, eu vou adiantar. No final eu vou chamar uma preciosa que queira dar um depoimento de maternidade. Que queira compartilhar um testemunho, uma experiência, uma breve explanação sobre como tem sido ser mãe. Tá bom? Minhas preciosas da comunidade já estão comunicadas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Opa. Deixa eu encaminhar aqui no computador. E a partir da semana que vem, eu quero fazer isso com todas as lives do Café com Mulher. Trazer uma mulher, trazer uma preciosa que queira, no final da live, aparecer e trazer um testemunho, um depoimento, um relato. O que vocês acham? Eu acho que vai ser muito edificante. Acho que vai ser o momento da gente compartilhar, usar esse espaço para compartilhar. Deixa eu diminuir aqui a música. Deixa eu trazer uma retrospectiva do que fizemos até aqui. Toda segunda-feira estamos aqui de manhã. E essa é a 14ª live que eu faço. Essa foi a segunda temporada
que eu trouxe as mulheres da Bíblia. A primeira temporada foi ano passado, em que eu fiz 12 lives com estudos mais aprofundados, com lives de mais de uma hora, aulas de mais de uma hora. E essas lives, inclusive, se transformaram num manual matrimonial, porque todas as mulheres da Bíblia que eu estudei, que eu fiz esse estudo aprofundado, eu correlacionei com conflitos conjugais. Então eu trago ferramentas e maneiras dentro da Bíblia de como sair de crises, como evitar conflitos, como melhorar o diálogo, tudo isso dentro desses estudos. E quem está na comunidade tem acesso a esses estudos em áudio e vídeo, para você ouvir a hora que você quiser, a hora que você estiver indo para o trabalho, ali colocar para ouvir no Spotify, de muito fácil acesso. Então, na comunidade vocês têm acesso a esse manual matrimonial. E nessa segunda temporada essa é a 14ª live, onde cada live eu falei de uma mulher, ou 1, 2 lives por mulher, e eu falei de algumas mães. Vamos fazer alguma retrospectiva? Olha, nessa última temporada começamos com Ana, a sabedoria de Ana, por que a oração da Ana foi atendida, e muitas vezes a sua oração não é atendida, e ela conseguiu alcançar o milagre dela na maternidade, mesmo sendo estéril. A gente falou também de mães que não foram tão sábias assim, como Rebeca. Rebeca, que é a mulher de Isaac. E a gente falou também na temporada anterior de Sara e a sua parte que não foi muito sábia, né? Mas vamos falar dessa temporada, que Rebeca colocou irmão contra irmão. Ela fez ajudou um irmão a roubar a primogenitura, e depois que ela colocou esses irmãos um contra o outro, ao invés dela gerenciar o conflito entre eles, ela colocou um deles para fugir, para ir para outra terra, foi o Jacó. E quando ele foi para outra terra, ele casou com quem? Casou com Raquel e Lia. O sonho da vida dele era Raquel, trabalhou por Raquel, trabalhou 7 anos por Raquel. Aí ele acabou se casando com Lia. E Raquel era quem? Também era uma mulher que foi mãe e não era lá das muito sábias. A gente viu na Bíblia o quanto ela era invejosa e faltava sabedoria nela. Tal como Lia, que foi a esposa que ele acabou tendo que casar no pacote. E ela achava que a maternidade iria conquistar o amor do marido dela. Ela se sentia rejeitada. Então, foram várias mulheres. A gente também falou da mulher de Ló. De Ló? A mulher que virou uma estátua de sal. Essa mesmo. Ela era mãe também. E quando você fica olhando para o passado, você acaba padecendo. E pode sacrificar toda a sua família. E foi muito bom o estudo da mulher de Ló também. Então, a gente não sabe o nome dela, né? Então, o meu convite para você nesta última live dessa temporada, desse formato, é que você assista. Eu deixei de maneira muito fácil no meu feed todo o Café com Mulher. Você vai ver lá, na hora que você abre meu feed, você encontra elas. Eu diminuí demais a quantidade de posts, dei uma enxugada no meu feed, diminui a quantidade de posts e, assim, o meu apelo para você nessa manhã é que você pegue o que tá lá no meu feed e consuma as lives. Uma por dia, vai indo enquanto você faz as tarefas do dia a dia, enquanto você vai pro trabalho, enquanto você lava uma louça, enquanto você arruma a casa, enquanto você arruma seu guarda-roupa, suas calcinhas, suas gavetas de calcinha tá arrumada? Seu guarda-roupa tá arrumado? Então, esse é o meu convite para que você organize a sua vida e enquanto você arrume sua vida, você também acesse autoconhecimento e conhecimento do alto através das mulheres da Bíblia, que é o que eu faço aqui toda semana. Combinado? Então, a gente fez uma introdução a Joquebed, nessa edição especial de live de maternidade. A gente começou na semana passada falando sobre as parteiras do Egito e como elas tiveram um papel fundamental em unidade, em temor ao Senhor. Também vale muito a pena assistir. E só para fazer um fechamento das parteiras do Egito, a gente está falando de mulheres posicionadas. Tanto Joquebed quanto as parceiras do Egito. Porque quando mulheres se posicionam, elas salvam vidas. E aí a gente vem falar de empoderamento feminino na maternidade. E
uma coisa que ficou muito clara na live da semana passada foi sobre a negligência e a ausência da figura materna nos lares. Porque quando a gente fala de empoderamento feminino, eu te pergunto, tem algo mais poderoso do que você criar a próxima geração? Do que você formar homens virtuosos de valor que vão ter famílias, que vão ser pais? Esse é o maior poder que nós temos. Então, quando a gente pensa na grandiosidade da missão que é requerida na maternidade, que é um peso, é um sacrifício, mas também é um privilégio. Então, não existe nada mais poderoso, empoderador, do que a oportunidade de criar filhos que vão ser homens e mulheres honrados, virtuosos, valorosos, com a identidade fortalecida. E isso só é possível quando a gente se posiciona. Esse é o nosso papel enquanto mãe. Uma mulher pode trabalhar e eu nunca vou falar sobre que ela não deve trabalhar. Já falei disso várias vezes aqui. Mas é sobre sempre priorizar aquilo que vem primeiro. É colocar as coisas em ordem, é ter uma vida ordenada. E na vida da mulher, o trabalho nunca vem antes da família. Ele sempre está depois. Afinal de contas, o trabalho é para servir a família. E se você quer ter uma carreira, se você quer ser reconhecida tal como eu sou escritora, palestrante, estou aqui na internet toda semana, eu também quero. Mas eu preciso entender que isso não pode ser um motivo egoísta, não pode ser por acaso, só por mim. Precisa ser para a minha família. Precisa ser para engrandecer o nome de Deus, primeiramente. E eu não posso sair do meu papel aqui dentro de casa para ganhar o mundo lá fora. Eu não posso entregar para o chefe coisas melhores do que eu entrego para os meus filhos. Eu não posso entregar para os meus clientes nada melhor do que eu entrego para o meu marido. Esse é meu papel dentro de casa. Essa é a importância. Então, sim, o trabalho é extremamente importante na vida da mulher. Mas ele tem um lugar. E ele vem depois de Deus, do marido e dos filhos. Para quem está chegando aí depois, Edna, Leandra, Genil, Juliana, Débora, Kathleen, sejam todas bem-vindas. Quem vai chegando, manda para mais 5 mulheres e vai ficando aqui, porque essa mensagem vai edificar você. Então, a gente falou das parteiras do Egito e tem coisa que é papel de mulher e tem coisa que é papel de homem, né? E tem muita gente que não quer falar disso. Porque é um absurdo diferenciar por gêneros e tudo. Mas vamos lá. Se o rei do Egito tivesse pedido para homens fazerem o que ele pediu para as parteiras fazer, o erro, né? Que foi providência divina, mas o erro do rei do Egito foi ter pedido para 2 mulheres impedirem vidas de serem alcançadas. Ele pediu para que elas matassem os meninos. O rei pediu para mulheres matar meninos, parteiras, mães também, que tinham o sonho também de ser mãe, de ter família. Então ele pediu isso para a mulher. A mulher tem um instinto natural da vida, do cuidado, do zelo. Então tem coisa que é o papel da mulher, tem coisa que é papel de homem. Porque se ele tivesse pedido para homens fazerem isso, eles teriam, sem assim, o menor... eles teriam feito o que o rei tinha mandado. Mas não, ele pediu para 2 mulheres. E aí essas mulheres não obedeceram. Por quê? Porque elas tiveram a sensibilidade de ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, quando ele veio, quando as mulheres, as parteiras do Egito, salvaram alguns bebês de nascerem, salvaram alguns bebês de morrerem, na verdade, elas também estavam exercendo a sua feminilidade. E tem coisas que só uma mulher faz em casa muito melhor do que o homem. E se você olha para eu falando isso e fala assim, não, lá em casa é o contrário.
Tem alguma coisa que está errada, tem alguma polaridade de energias que estão trocadas. A mulher a mulher tem muito mais cuidado pro lar. É uma manta, um tapete, uma planta. A mulher faz da comida, ela não faz só comida que alimenta, ela nutre afetos através da refeição, da experiência na mesa, da uma mesa posta. Isso é coisa de mulher e isso independe da condição social. Tem muito mais a ver com zelo, com carinho, com atenção, com o feminino. É uma mulher quando cria um menino, um homem, que consegue passar para ele sobre doçura, ternura, generosidade, respeito com outras mulheres, sobre afeto, gentileza. O homem passa a brutalidade, a masculinidade, a virilidade, a força, a questão de resolver problemas, solução de problemas, solução de conflitos. Isso mais no campo estratégico de soluções que homens dão. Mulher tem jeito diferente de resolver problemas. E na hora de criar um homem e uma mulher, a gente precisa dessas duas energias. O homem cria para o mundo, o homem cria para fora, a mulher dá amor, a mulher que lança. Então a gente precisa entender que mulher faz coisa de mulher e homem faz coisa de homem. Vamos ver uma coisa, ó. Já viu quando a mulher faz uma barbeiragem e os homens buzinam, tinha que ser mulher, tinha que ser mulher. Cara, a gente cuida da casa como mulher, a gente trabalha como mulher, a gente se maquia como mulher, a gente faz coisa de mulher. Por que pra dirigir a gente tem que dirigir igual homem? A gente não dirige igual homem, a gente dirige igual mulher. Mulher dirige igual mulher. Agora, quando eu quero fazer alguma coisa igual homem, eu tô no meu papel errado. Quer dizer que a gente não dirige bem? Claro que não. Muitas mulheres dirigem muito melhor que homens, mas aí deixa eu te contar uma coisa. O seguro de carro é mais barato de mulher. Sabia disso? Seguro de carro para mulher é mais barato, mesmo sendo reconhecidas internacionalmente como barbeiras. Por quê? Porque o homem se arrisca mais. O homem faz mais coisas ousadas no trânsito. Buzina mais, briga mais, avança mais sinais. Eles são mais inconsequentes. Nós mulheres temos, geralmente, mais cuidado, mais zelo com a nossa vida, mais discernimento para dirigir. Então, o homem tem comportamento de homem, mulher tem comportamento de mulher. Quer dizer que toda mulher quietinha, pequenininha, frozinha, tarará. Não, porque tem mulheres que são mais ousadas, que têm temperamentos mais desbravadores. Eu sempre fui mais preto no branco, mais objetiva. Eu mesma sempre tive um pouco de dificuldade de me identificar com esse tom feminino. Então, quando eu cresci e entendi a necessidade desse tom feminino, eu precisei me reinventar. Eu precisei me remoldar, me desconstruir para fazer uma nova versão. E você? Você tem feito novas versões de si mesmo diariamente? Esse é um convite que eu te faço. Tem uma frase que fala assim, descubra quem você é e seja de propósito. Então, descubra quem Deus te chama para ser e desconstrua tudo aquilo que já te disseram sobre você, sobre quem você acha que deveria ser a partir do que sua mãe te disse, do que as pessoas dizem, do que a mídia nos manda, nos impõe. Tudo isso tem a ver com o nosso papel do feminino. E como que isso... E quando a gente fala de Joquebed, deixa eu ler o texto para vocês. Eu gosto de ler o texto. É um capítulo bem pequenininho. Êxodo, eu li o capítulo 1 na live passada. E eu vou ler o capítulo 2 agora. Ele é bem curtinho mesmo, tem 10 versículos só. O nascimento de Moisés. O cenário era que todos os bebês meninos precisavam morrer. Porque os hebreus estavam se multiplicando muito e o rei do Egito mandou matar todos os meninos, para eles irem perdendo a força. E aí, tá aqui, ó. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. Esse homem e essa mulher são os pais de Moisés. Essa mulher da tribo de Levi era Joquebed. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito
e então escondeu durante 3 meses. Toda mãe acha seu filho lindo, não é? E ela escondeu seu filho por 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. Alguém digita para mim Êxodo 2. Êxodo 2. De repente, ela viu a cesta no meio da moita e juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Esse é um menino israelita." Então a irmã, obrigada, preciosas, vou fixar o primeiro aqui, foi da Karina. Então a irmã da criança pegou a princesa. Perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" Dá para fazer uma live só de Miriam. Miriam é a irmã de Moisés. Ela teve um papel fundamental na salvação de Moisés. Mas é de Joquebede que a gente vai falar hoje. Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Ela respondeu: "Vá." A princesa respondeu: "Vá." Então, Miriam foi e trouxe a própria mãe do menino. E a princesa disse: "Leve esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Gente, quando Deus entra no seu time, quando você se alinha com Deus naquilo que você tem para fazer, aquilo que era impossível, que era o filho dela viver, viveu. A chance dele ser criado longe dela e ela nunca mais ver esse filho foi revertida em: ela cria ele no palácio, ela amamenta, ela tem a oportunidade de formar o caráter desse menino e ela ainda ganha para isso. Ela ainda é remunerada por isso. Jesus! É um mistério. Aí vamos falar agora de Joquebede. Joquebede guardou seu filho por 3 meses até não poder mais. Vamos começar daí. Ela guardou seu filho. Ela viu que seu filho era muito bonito. Qual a mãe que não acha seu filho bonito? Eu acho. Meus 3 filhos nasceram lindos. Apesar de depois eu falar assim, fulaninha, quando era mais recém-nascida, não era tão fotogênica, não era tão bonitinha. Mas ela guardou seu filho por 3 meses. Quando a gente fala de criação de filhos, a grande mentira da maternidade, eu lembro que eu falei disso num post uma vez que deu muito engajamento, foi sobre criar filhos para o mundo. Nós não devemos criar filhos para o mundo. Essa foi a criação que eu tive. Minha mãe deu o melhor que ela tinha, com as ferramentas, os recursos que ela tinha, e ela me criou para o mundo para eu ser independente, para eu ser autônoma, para eu saber resolver uma conta no banco, para eu poder pegar um ônibus. Desde novinha eu pego ônibus. Eu cresci no Rio de Janeiro, tá, gente? Perigosíssimo. Assim, subúrbio do Rio de Janeiro mesmo. E eu pegava ônibus, eu ia no banco, eu pagava conta, eu novinha. Pra você ter uma noção, eu saí do Rio de Janeiro, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. Então, até eu sair do Rio de Janeiro, eu já tinha conhecido todos os bairros andando de ônibus, de metrô. Metrô não, de trem. Era. Então, assim, minha mãe me criou pro mundo. Pra ser alguém comunicativa, falante e tudo mais. Porque ela entendeu que esse era o certo. Ao invés de criar, né, pra não saber fazer as coisas e tudo. E eu acho isso sensacional. Precisamos criar filhos inteligentes, autônomos, resolutivos, sim, proativos. Mas não é para o mundo, é para o reino, é para Deus. Então, quando eu pego esse trecho em que Joquebede guardou ele, escondeu ele por 3 meses, eu trago para os dias de hoje
onde a gente pensa que a gente precisa preservar a vida dos nossos filhos ao máximo das influências do mundo. Então é sobre proteger de telas, o entretenimento que só te leva para influências do mundo, influências malignas, literalmente malignas. Olha só, eu vi, uma preciosa mandou na comunidade semana passada um trecho de uma entrevista de Paulo Oliveira no programa Roda Viva, que é um programa super conceituado há muitos anos, politicamente falando. E ela estava lá, ela não é mãe, ela decidiu que ela não queria ser mãe. E ela falou que ela era a favor do aborto. Assim, ó, com todas as letras. Com todas as palavras, letras, vírgulas, reticências. Que ela era a favor do aborto, sim, porque a mulher tinha que escolher o que ela quisesse fazer, ter e ser e tarará. E aí, na hora, me lembrou como essa história de aborto começou na política, na fala, né? Porque o movimento feminista trouxe essa possibilidade como algo de escolha. Ah, a mulher tem que escolher. Não, mas para isso ser colocado no nosso dia a dia como algo digesto, como algo possivelmente aceito, e não como um assassinato, não como algo errado, a política trouxe assim, não, a gente fala de aborto quando pensa em políticas públicas, quando pensa em casos extremos de violência, doença, começou assim. Aí, nesses casos, pontualmente era aceito. Beleza. Aí depois avançou algumas questões sobre, como é que era? O direito. Não, ninguém aqui é a favor ou contra o aborto, mas é sobre o direito da mulher escolher e tal. Era bem, começou sendo velado, aí depois foi entrando assim, ó, a sementinha foi dessensibilizando algo que é tão sagrado quanto a vida, foi dessensibilizando a possibilidade de você transar só por transar, sem nenhuma responsabilidade do que aquilo podia acontecer. E agora a pessoa pode simplesmente falar em rede nacional que ela é a favor de um assassinato. E não vi ninguém, até agora eu não vi ninguém falando disso. Ninguém trazendo o devido peso que uma fala dessa tem. Então, quando eu te falo que você precisa proteger os seus filhos ao máximo das influências do mundo, é sobre as sementes lançadas, porque elas não são de uma vez. Elas são aos poucos, é na música, são nos filmes, que é na Malhação. Gente, eu fui assistir esses dias de maneira intencional alguns episódios da Malhação que eu assistia quando eu tinha 12, 13 anos. Sexo, drogas, tudo aberto, escancarado. Na época que eu assistia, era como se fossem para adultos, quando eu tinha 12, 13 anos. Aí eu fui olhar e falei, gente, não era para adultos, era para os adolescentes do ensino médio. Ensino médio, porque é antes da galera ir para a faculdade. Todas as histórias eram antes de ir para a faculdade. É muito grave isso. E isso é assim, ó. Aí a novela que incentiva a traição. Quem lembra da novela do Comendador? Que tinha a ninfa bebê lá, que era Marina Rui Barbosa. E a maioria das pessoas torciam por aquele relacionamento extraconjugal. Quem lembra do Cadinho em Avenida Brasil, que tinha 4 mulheres e todo mundo via aquilo como algo engraçado? Isso é entretenimento. Entra na sua casa de maneira muito sutil. E aí, se você não tem uma criação intencional para os seus filhos olharem o que é uma família forte, eles vão pegando essas referências. Agora, se você tem um posicionamento intencional para uma criação onde a sua família está sendo estruturada, esse tipo de conteúdo não entra na tua casa. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Então, sim, coloque eles numa bolha das influências do mundo.
Proteja os seus filhos da influência do mundo ao máximo. Hoje, não tem mais banheira do Gugu. Não tem. Não tem mais El Tchan dançando na boquinha da garrafa. Não tem. Mas tem o TikTok. Tem a Cláudia Raia falando à torta e à direita que quando a filha dela fez 12 anos, ela deu um vibrador. Aí a sua filha, que tem 12 anos, vê no TikTok, ela vê a Cláudia Raia falando isso e fala assim, o que é um vibrador? Eu também quero. Nossa, minha mãe não é moderna. Proteja seus filhos da influência do mundo. Coloque eles numa bolha mesmo, ao máximo. E fazer isso já é muito difícil quando a gente pensa nas escolas. Você tem que fortalecer muito a cabecinha deles para quando eles chegar na escola. Por exemplo, a minha filha adora uma musiquinha aí que tá... Pachá, 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 que é do Bruno Mars. Não sei cantar não. Mas ela veio da escola com essa música. Aí a gente vai olhar a música, olhar o clipe. Não combina. Não combina. Essa história de nada a ver, nada a ver, tá muito bitolada, tá muito radical. Isso é tudo vozes do próprio Satanás. Só alguém que realmente não consegue enxergar o mundo espiritual e toda a interferência muito bem colocada, muito bem organizada na desestruturação de uma família, que vai falar que nada a ver. Nada a ver. Bobagem. Só uma musiquinha. Só uma musiquinha. Aí ela coloca essa música, porque ela acha legal, e vai assistir o clipe no YouTube. E aí, do YouTube, esse clipe passa para outro clipe. E aí, se você for olhar, quais são os clipes pops de hoje em dia? É sensualização, é vulgarização, é peito, é bunda, é beijo na boca desordenado, é sexo. Então, proteja seus filhos das influências do mundo. Tá fazendo sentido para alguém? Vocês estão entrando aqui, vocês estão caladinhos? Alguém tem alguma coisa para falar sobre? Proteja seus filhos da influência do mundo. Se a gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para Deus, para o reino, para que eles sejam influência do reino para o mundo e nunca o contrário. Joquebed, aí a gente continua aqui, ó. Joquebed fez um cesto de junco. O que era o junco? Junco era aquilo que ela tinha disponível ali. Eram umas coisinhas que pegava lá na beira do rio mesmo, sabe? E aí tá aqui, ó. Ela pegou junco, entrelaçou, tapou os buracos com betume e piche. Joquebed fez um cesto de junco. Não foi com material especial, não foi com tecido nobre, não foi com nada que ela foi buscar no palácio, que ela arrumou emprestado de alguém de fora. Não, ela fez com os recursos disponíveis que ela tinha naquele momento. O que isso nos revela sobre a nossa maternidade? É sobre a gente fazer aquilo que a gente tem com a realidade que a gente vive. E aí a gente abre mão de comparar a nossa realidade e os nossos recursos com a realidade e os recursos da blogueira, da novela, do filme, da mentora, da professora, da propaganda. É sobre fazer o que a gente tem com os recursos que a gente tem. Não tem como pagar a escola pública, não tem como pagar a escola particular, não tem como pagar inglês, não tem como fazer balé, não tem como levar ela, não tem como colocar meu filho num colégio cristão, católico, evangélico, não tem. O que você tem? Quais são os recursos que você tem agora? É uma live como essa toda segunda-feira? É a comunidade que está lá para te dar esse suporte emocional? Quais recursos você tem à disposição hoje? É o YouTube para procurar? É a Bíblia? Juana, eu leio a Bíblia e não entendo nada. É para isso que eu tô aqui toda segunda-feira. Para desmistificar o que está aqui. Para clarificar para você. Quais recursos você tem? É o tempo para brincar com seus filhos? Quais recursos você tem agora para começar a ser uma mãe intencional que vai colocar os seus filhos
para serem influenciadores e mensageiros do reino. Pare de se comparar. Pare de se comparar com aquilo. Pare de focar naquilo que você não tem. Aquilo que você ainda não pode. Aquilo que você ainda não conseguiu. É sobre o que você pode hoje. Pare de pensar que quando você tiver mais dinheiro, você vai conseguir ser alguém melhor. Não, não vai. Isso é ilusão. O dinheiro, sim, possibilita, traz muita coisa boa. Mas ele não ativa em você a identidade. Ele não ativa em você a capacidade de despertar e fazer o que é certo. Não. Ele potencializa em você aquilo que você já é agora, com o que você tem agora. Quem é você hoje? Quem é você agora? Quais recursos você tem nesse momento que estão disponíveis dentro da sua realidade, dentro da tua casa? É na igreja que você pode ir buscar recurso? É uma pastora? É uma EBD da igreja? É a catequese da igreja? Teu filho está fazendo a catequese? Tu está acompanhando? Você sabe o conteúdo que está sendo passado lá para você poder falar com ele sobre isso? É a oração na mesa que você pode fazer todo dia antes das refeições? Uma oração de 30 segundos, gente. Uma oração de 30 segundos. É teu filho te ver jejuar e orar? Ouvir louvores? Quais são os recursos que você tem agora para dar uma criação que influencia teus filhos para o reino? É tratar bem o porteiro, o padeiro, o jardineiro, a caixa do supermercado? É na hora que você está dirigindo enquanto leva eles para a escola, ele não vê você xingando? Ele não vê você falando mal de ninguém? Esses são os recursos disponíveis que você tem hoje que não te custa nem R$1. Tá? Aí vamos lá. Dentro ainda dessa cesta de junco que ela fez, ela teceu o junco, ela passou o betume. Ou seja, ela preparou o ambiente. Primeiro eu falei da bolha que você precisa colocar o teu filho, protegendo ele das influências do mundo. Segundo, eu falei sobre usar os recursos que você tem nesse momento para começar uma criação intencional para o reino. Terceiro, sobre se preparar. Ela preparou o cesto. Ela passou o betume. A sua maternidade, ela vai exigir que você use todas as ferramentas emocionais e espirituais que estão disponíveis. E é por isso que você precisa se preparar e buscar conhecimento. Porque com o conhecimento que você tem agora, você tem feito as coisas que você está fazendo e você tem tido o resultado que você tem tido. Aí eu te faço uma pergunta muito sincera, coloca aqui nos comentários. Você tem gostado dos seus resultados? Alunas que estão na comunidade há meses já tem testemunhos para dizer que sim. Mas e quem está por aí, vagando? Quem está chegando agora? Quem está começando esse movimento de se despertar agora? Seus filhos, a sua maternidade exige de você que você se desenvolva. Enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha de Deus. Ativar a sua identidade. Saber o propósito do matrimônio. Todo matrimônio. O matrimônio ele é baseado em 3 pilares. São 3 pilares para um matrimônio acontecer com resultado, com sucesso. 3 pilares para você ter sucesso no seu matrimônio. A aliança com Deus, que é quando você ativa a sua identidade de filha e sabe se posicionar com temor ao Senhor. A sua aliança com seu marido, quando você entende o sacrifício que você precisa fazer dentro do matrimônio, é sobre matar o orgulho, matar o ego, aprender a se comunicar, a dialogar, aprender a engolir sapo. Essa história de... todo mundo fala, né? Não durma brigado. Não durma brigado. Todo mundo fala, não pode dormir brigado. Mas, gente, vamos lá. Tem vezes que a discussão aconteceu à noite. Na hora da janta. No final do dia. Tá todo mundo cansado. Trabalhou a semana inteira. Aí aconteceu um problema. Discutiu. Não durma brigado, não durma brigado. Aí eu vou tentar resolver esse assunto para não dormir brigado. E lá se vai a noite inteira. Vocês nervosos, estressados, cansados, com
estresse à flor da pele, cheio de problema da rua. Às vezes a mulher tá na TPM, e aí vem esse bendita fala que o mundo, que todo mundo aí fala, não pode dormir brigado, não pode dormir brigado. Pois eu te digo, minha filha, não é sobre dormir brigado ou não, é sobre ter o discernimento de saber a hora que você tem que resolver um problema. Nunca resolva o problema na hora que o problema está acontecendo. O que você precisa fazer é aprender a evitar, prevenir esses problemas. Na hora que o problema está acontecendo, na hora que o fogo está alastrado, se cale. Tem muito mais chance de você ter resultado, conseguir ter sucesso nesse gerenciamento de crise quando você se cala, quando você se guarda, quando você se preserva, quando você evita falar aquilo que você está cheia de vontade de falar. Se preserve, se guarde. Se for para dormir, às vezes é melhor você dormir calada. Não, vai dormir. Ao invés de tentar resolver, porque a regra da internet é não durma brigada, não. Vai dormir calada. Vai dormir na sua. Aí no dia seguinte você acorda, você ora, você medita, você faz tem um momento de louvor, faz o seu devocional. E aí, você faz um café da manhã. Respira no fundo, contando até 10 e pensando, meu casamento vai acabar por causa disso que aconteceu ontem? Não, não vai. Então deixa eu resolver isso aqui logo, porque já que ele não vai, já que isso aqui não é motivo pro meu casamento acabar, eu tenho que resolver. Né? Aí é a hora que a gente guarda o nosso orgulho, só que você tá com mais calma. Aí, não, Juana, eu não tenho tempo de resolver isso de manhã, então vai trabalhar, passa o dia digerindo. Mas não permita que o leão cresça. Mate o leãozinho do problema enquanto ele é pequenininho. Não deixa de conversar. O problema é que as pessoas não querem conversar, não querem ter conversas difíceis. As conversas difíceis não tem que acontecer na hora do problema. Mas também, depois que a sua raiva passou, você não pode deixar de ter elas. É aí que mora o maior problema de todos. As barreiras invisíveis e o distanciamento do casal cresce quando você pensa assim, depois a gente resolve. Só que aí vocês não resolvem, vocês só esqueceram. Passou a euforia, passou o problema grande lá, aí você vai... Entendeu? Você vai deixando. Não. Deixa. Deixa. Não. O alinhamento, ele é indispensável para todo casal. Se não tá bom, precisa ser alinhado. Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Meu filho ontem levantou cedo e fez tapioca de ovo, uma torrada com requeijão e um danoninho, e ele me acordou às 7h20 da manhã. Que fofo. Que fofo. Mas bem como algo bíblico, não se põe olha aí, ó, olha só. Não se ponha o sol sobre sua ira. Isso é instrução da igreja. Sim, isso é instrução da igreja. É sobre a gente se calar na ira. Não tem a ver com a gente resolver o problema na hora que tá irado. Entende a diferença? Eu não tô indo contra a instrução da igreja, eu tô indo para uma interpretação sábia do texto. É para resolver os problemas, não é para deixar a ira crescer no momento que ela está na ira. Então não é para você ir dormir putaça da vida. Não é para você é sobre isso, é sobre guardar a sua ira. Guardar a ira é totalmente diferente de tentar conversar no momento que você está irada. Porque no momento que você está irada, você vai falar coisas que você não devia falar. Entende a diferença? Ontem eu vi meu filho. Sobre marido. Ontem eu vi meu filho, vai ser um bom marido. Ele levantou cedo, fez café da manhã e veio me acordar com café da manhã na cama. Que delícia. Que delícia. É isso. E esse tipo de coisinha, às vezes o pai vai ensinar, mas muitas vezes é a mãe. Até porque quando a gente pensa no pai, esse pai teve referência para ele poder ensinar isso pro filho? Às vezes é a mãe que vai ter que ensinar. Porque o pai, né, o marido, seu marido, se ele não soube, se ele não aprendeu a ser assim, você vai ter que ensinar. E vamos pro último insight. Vamos pro último insight aqui, ó. Ai, gente. Aqui, ó.
o último trecho. Deixou o cesto entre os juncos na beira do rio. Ó. Como ela não podia escondê-lo mais por um tempo, ela pegou a cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nele o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Deixou o cesto entre os juncos, a mesma coisa que ela usou para fazer o cesto, na beira do rio. Aqui a gente está falando do seguinte: Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela guardou na bolha o tanto que ela pôde, ela preparou o cesto e ela se revestiu de confiança no próprio Deus para fazer aquilo que já não estava mais ao seu alcance. Ela entregou para Deus. Aquilo que era impossível, que era o filho dela sobreviver, que era por causa da ordem do rei, por temor e por confiança, mais confiança do que temor nesse caso. Por confiança. O temor veio das parteiras. Agora, a parte de Joquebede nos ensina sobre confiança. Ela confiou que ela já tinha feito tudo que estava ao seu alcance. E aí ela colocou o cesto ali de maneira estratégica, pensada. Ela não só largou, não jogou ele de qualquer jeito, ela também não colocou ele num lugar aleatório, ela pensou: beleza, eu posso vir até aqui. Isso é tudo que eu posso fazer. A partir de agora, não tá mais comigo. Tá com Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Logo, o que é possível, o que está ao meu alcance, quem faz sou eu. E aí, só um minutinho aqui que eu vou colocar para carregar. Aí. E aí eu te pergunto, você tem feito o que está ao seu alcance? Será que você tem feito mesmo tudo que está ao seu alcance? Na sua maternidade, no seu casamento? Tem vezes que a gente está fazendo só o possível. Só o básico. Tanto no casamento, quanto na maternidade, quanto na igreja, na comunhão com Deus. Tem vezes que a gente vai para a igreja toda semana só para cumprir protocolo. A gente faz um devocional porque tá todo mundo fazendo. Aí, eu tenho que abrir aqui e ler. Aí pro marido a gente vai lá e cumpre as nossas obrigações matrimoniais no malemar, só porque, né, fica feio se não fizer. Aí pro filho a gente vai ali, faz o básico, faz a comidinha do arroz com feijão, mas assim, ó, sem muito amor, só por obrigação. E quando a gente tá vivendo no automático só porque tem que fazer, porque tem que fazer, às vezes no início da nossa jornada, quando a gente começa a se dedicar de maneira intencional para ter uma aliança com Deus, para ter uma aliança com o marido, para ter uma aliança com a maternidade, quando a gente começa esse caminho, algumas coisas vão precisar ser automatizadas. Algumas coisas a gente vai ter que fazer mesmo que a gente não queira. Algumas coisas a gente vai ter que colocar a hora para fazer e executar mesmo que a gente não esteja afim. E algumas delas vão inclusive ser muito desconfortáveis e a gente vai precisar fazer mesmo assim. Mas com o passar do tempo, a gente precisa ter também a intencionalidade de querer fazer, não apenas fazer. Querer fazer, pensando no resultado que aquilo vai trazer. Qual é o resultado que você vai ter se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje? Qual é o resultado que você vai ter daqui a algum tempo? 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Qual é o resultado que você vai fazer se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje? Aí quando vem uma situação desesperadora, como é que você age quando aquilo que não está no seu controle acontece? Seja um diagnóstico, seja um marido que vai embora, seja um filho que se envolve com drogas. Juana, eu fiz tudo que estava certo. Eu fiz tudo. Eu fiz o que a cartilha manda. Eu criei meus filhos na igreja, eu dei bom testemunho, eu fiz tudo. E meu filho se envolveu com droga. E agora? O que você tem que fazer nessa hora? O que Joquebede fez? Colocar seu filho na mão de Deus. Colocar o seu casamento na mão de Deus. Colocar a sua vida na mão de Deus. Fazendo tudo o que está ao seu alcance. Joquebede não apenas fechou os olhos e orou e falou: Deus, salva meu filho. E ele lá na casa dela. Não.
Ela se movimentou, ela trabalhou, ela se esforçou, ela se dedicou, ela se empenhou. E ela foi estratégica. E aí, quando tudo que estava ao alcance dela já tinha sido feito, ela confiou. A confiança plena, ela só vai morar naquele movimento que você já está fazendo. Juana, fiz tudo que estava ao meu alcance. E não tô falando sobre a força do seu braço para você forçar algumas coisas, não. São coisas diferentes. É sobre você fazer aquilo que está ao seu alcance. Você não precisa ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Mas você precisa fazer aquilo que é a sua parte de fazer. Jejum, oração, o seu clamor, tudo é bem-vindo. Mas teve uma hora que, depois que Moisés cresceu e foi tirar os hebreus do Egito, na hora que chegaram na frente do mar, Moisés clamou. Moisés clamou com seu cajado. E Deus respondeu: não é hora de clamar. Diga ao povo que marche. Tem momentos na sua vida que vão exigir mais do que oração e jejum. Vão exigir atitude, movimento. Vão exigir estratégias que o próprio Deus te dá, mas é a sua disposição interior que executa. Às vezes você já sabe o que fazer, mas você tem procrastinado. Você vem postergando. Faz sentido? O seu Deus é o Deus impossível. Ele abre o mar vermelho, ele derruba a muralha de Jericó. Ele faz coisas incríveis. E ele também é o Deus do detalhe. Ele é o Deus do detalhe, ele está no todo. Mas em situações desesperadoras, a fé é capaz de transformar o impossível em possível. E isso, com certeza, se estende à sua família. Seu casamento restaurado, seus filhos restaurados, você restaurada. Quanto mais pessoas dependem de mim, mais eu dependo de Deus. O pilar de uma casa. Para ser pilar de uma casa, suporte dos filhos, consolo de marido, uma boa conselheira. Isso é peso demais para uma mulher. É muita responsabilidade, mas você não precisa e não deve fazer isso sozinha. Deus não nos chamou para sermos suficientes. Deus nos chama para sermos dependentes dele. Toda vez que o cansaço apertar, que o desânimo bater, que o sentimento de sobrecarga te visitar, lembre-se, você não está só. Deus sustenta mulheres que sustentam famílias. Deus sustenta mulheres que sustentam a família. Ele te fortalece. Ele te fortalece. Juana, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que ser boa conselheira pro marido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha amiga, eu tenho que fazer tudo. Quem é que cuida de mim? Deus. Deus cuida de você. Quanto maior for a sua responsabilidade, mais profunda deve ser a sua intimidade com Ele. Tá? E aí eu quero saber se tem alguma preciosa aqui nesse momento que queira entrar para trazer um breve testemunho sobre a maternidade, como a maternidade transforma. Queria saber, quem quiser falar alguma coisa pra gente compartilhar, eu ia ficar muito feliz em ouvir. Não me deixem falando sozinha. Quero saber se vai ter alguma preciosa aqui. Ó, quanto mais pessoas dependem de mim, mais eu dependo de Deus. Essa frase é impactante, né? Eu ouvi ela a primeira vez e quando eu ouvi, eu fiquei com ela assim, ó, latejando como um mantra na minha vida. Eu falei, foi aí que eu redobrei jejum, foi aí que eu redobrei o estudo bíblico, foi aí que eu me agarrei às mulheres da Bíblia e nunca mais soltei. Porque essa frase, ela fez um cabum na minha mente. Quanto mais pessoas dependem de mim, mais eu dependo de Deus. Alguma preciosa quer entrar aqui para trazer o seu... Vanessa. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aí, Vanessa.
Vanessa. Tchum, 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 tchum. Eu tô chamando a Vanessa, será já? Ó, tô. Vanessa vai entrar. Vanessa é uma preciosa da comunidade, tem testemunho maravilhoso sobre o casamento dela depois que ela entrou na comunidade. Não sei se ela vai querer falar disso aqui, mas ela vai trazer o relato dela dentro da maternidade. Cadê, Vanessa? Cadê você? Ai, gente, não tô conseguindo. Vanessa? Vanessa? Eu vou cancelar o pedido para Vanessa. Não tá aparecendo para você? Então, pera lá. Eu vou cancelar aqui. Agora você pede para participar. Tem um maisinho, uma câmera com maisinho embaixo. Aqui nos comentários, ó, do lado dos comentários tem isso. Aí apareceu para mim o convite a aceitar. Tchan, 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 tchan. Eu aceitei. Deu certo. Agora deu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Obrigada por aceitar esse convite. Você que está aqui toda semana com a gente acompanhando. Fiquei muito feliz em saber que você recebeu. Na medida do possível, eu tento. Fala pra gente, você vai falar sobre o quê? Você vai focar na maternidade, você vai focar no casamento, você vai falar de quê agora pra gente? Vou falar um pouco da maternidade, de uma experiência que teve, mas que também remete ao meu casamento, né? Boa. Como as meninas da comunidade sabem, eu passei por um período bem turbulento do ano passado para cá. E eu falo assim, que o inimigo ele repete padrões, né? Ele repete padrões para atingir as nossas vidas. E a primeira coisa que ele atingiu foi a questão financeira. Meu marido perdeu o trabalho, e ele sempre foi uma pessoa muito controlada com relação às finanças, de ter tudo anotadinho, nunca ficou endividado, nunca teve nome sujo assim, sempre com reserva de emergência a mais do que poderia. Uma das primeiras vezes que ele foi mandado embora do trabalho, que ele pediu, não me lembro, ele viveu 10 meses com as economias que ele tinha, né? E aí, nesse período, ele viveu só dos investimentos dele. E esse, de um ano para cá, ele ficou 1 ano e 3 meses parado novamente, dessa última vez agora. E a gente vinha de um tempo já se afastando, como você já conhece, né? A gente veio de cada um vivendo a sua vida. Eu fui cuidar de mim, porque eu não me sentia cuidada, eu não me sentia amada, né? E aí aconteceu da gente cada vez se afastando, e o maior dos motivos foi essa questão de eu não me sentir cuidada mesmo. Uhum. Eu tô aqui dentro do carro porque eu cheguei no meu trabalho mais cedo e eu tô aguardando, tava ouvindo a live para poder entrar. E aí, assim, eu não me sentia cuidada e eu comecei a ter, já quase 20 anos de relacionamento, eu comecei a ter aquele sentimento, não é isso que Deus tem para mim. Se eu tô vivendo diferente disso, eu vou procurar a minha realização. Naquele engano de falar que a mulher pode ser feliz sozinha, que não precisa de homem e tarará, eu fui cuidar de mim. E aí a gente cada vez foi se afastando mais. E o meu filho agora fez 13 anos, o meu mais velho. E no ano passado, quando a gente estava nesse meia turbulência, eu já estava decidida a separar. Eu estava assim, não queria mais. Estava com um relacionamento extraconjugal, né? E até então as coisas estavam muito ocultas. E o meu filho agora com 13 anos, quando ele estava com uns 9 anos mais ou menos, meu esposo decidiu dar um celular com WhatsApp para ele. E eu, assim, não fui muito a favor, mas lá em casa é meio assim, meu marido dá a última palavra e ele não aceita muita opinião. Ele até ouve, mas sempre a opinião que vale é a dele. E ele resolveu dar esse celular para ele com o WhatsApp e ele começou. Então tinha os números do pessoal da família, tinha um outro, o número do pessoal da escola. E eu percebi
que o Nicolas estava diferente com relação a alguns comportamentos. Ele nunca foi assim afrontoso, nunca foi uma criança desobediente, nunca foi desrespeitoso. Mas ele começou a ficar muito na dele, demorava muito no banho. E às vezes a gente chamava, ah, mãe, já tô saindo e não sei o quê. E teve uma vez que o meu esposo viajou e eu percebi assim que, tipo, ele estava levando o celular para o banheiro. E aí, assim, eu chamava, batia e nada. E aconteceu de eu ver que ele estava com problema com pornografia, com apenas 10, 11 anos de idade, envolvendo masturbação e tal. No dia ele ficou muito apavorado, porque ele não sabia. Ai, mãe, eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. Eu falei, filho, a questão não é isso. A que momento você teve acesso a isso? Porque a gente está o tempo inteiro, porque nós somos cristãos, você está sendo ministrado o tempo inteiro, o que, que é saudável, o que, que não é. E aí tinha acontecido um caso, antes dele ter o celular, eu já tinha pego ele nesse processo de masturbação, né, e tal. E aí a gente meio nesse problema no casamento, eu cheguei no meu esposo e falei, olha, eu peguei uma situação assim, 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 e eu acho que você deve conversar com o nosso filho, porque você é homem, você entende, por mais que eu sou da área da saúde, eu tenho toda a parte fisiológica e tal, você precisa conversar com ele como homem, porque você entende o corpo do homem. Eu conheço, mas eu não sei. E essa questão é muito delicada para eu tratar diretamente com ele, até por conta da vergonha dele comigo e tal. Ele ficou com muito. Não conta pro meu pai que meu pai vai brigar comigo. Mas a questão não é seu pai brigar. E não adianta você falar para mim que você não vai continuar fazendo, porque você está na fase de você descobrir o teu corpo. Só que você tem que descobrir de uma maneira saudável, não é dessa forma. E aí passou e meu esposo não conversou. E aí, em sequência, veio essa situação do celular e tal, e eu peguei essa outra situação. E eu falo assim, que é tão demoníaco, que quando eu peguei o celular, a pornografia que ele tinha acesso era é, é, muito ligada a esses mangás japoneses, né? Uhum. A desenhos tipo da Hello Kitty com os peitos para fora, a Hello Kitty de uma maneira sensual, alguma coisa hentai. Então, assim, era o conteúdo que ele estava acessando, digamos assim, que era algo inocente. Mas assim, eu não consegui descobrir em que momento. Ah, mãe, eu falei, mas como que você teve acesso? Qual que foi a curiosidade para você chegar nisso? Aí ele falou assim que ele ouviu a palavra masturbação e teve curiosidade de pesquisar o que que era. Só que eu ainda não sei se foi isso. Aí, no É conteúdo, aí eu fui muito pegar o possível. celular, eu fui pegar o celular, aí que eu me atentei, tinha conversa, aí nesse negócio de jogos, e muitos jogos, e vários jogos online, ele estava conversando com pessoas de outros lugares do Brasil, tipo assim, só DDD de fora. E eu falei assim, meu filho, você sabe o risco que você está correndo referente à pedofilia, a estupro? Essas pessoas a gente não sabe se é realmente de fora. Você tem o seu irmão que é pequeno. Imagina vocês estarem brincando na rua, uma das pessoas oferecendo dinheiro de cunho de valor sexual, sabe? Ah, eu sei onde você mora. Se eu te der tanto, você dá o seu bumbum. Desse jeito, linguagens assim, sabe? Eu conversei com ele naquele momento e foi justamente na semana que eu estava assim decidida a separar e que eu tinha pedido uma conversa para o meu marido para separar. E aí eu fui expor para ele, eu falei, aconteceu assim, 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 eu pedi para você conversar da primeira vez e essa conversa não ocorreu. Então, eu preciso que você tome uma atitude. Aí ele ficou super assustado, pegou o celular, tirou o WhatsApp, falou que ele não ia ter mais até quando ele tivesse responsabilidade, bloqueou todos os jogos, todos os tipos de acesso, colocou lá o Family Close lá, que tem. Então, assim, hoje, o Nicolas está com 13 anos, o Nicolas tem celular. Só o Instagram ligado no celular do meu marido também, que ele tem contato um outro com alguém da escola, o resto meu marido supervisiona. Ele tem somente 2 horas de celular por dia, passou essas 2 horas, bloqueia, ele não tem acesso nem ao despertador do celular. Então, assim, ele tem
13 anos. Aí o pessoal fala, ah, mas a gente quer pôr ele no grupo da escola de vôlei, por exemplo. E hoje está fazendo escola de vôlei. Ah, não, é o nosso. Se não puder, não vai ter. Então, assim, nós decidimos. Então, ele fala, ah, mas porque todo mundo tem, eu preciso para conversar com meus amigos, fazer grupo de escola. Não vai ter. Se puder adicionar o meu, do seu pai. Então, assim, é um cuidado tardio, né? Que infelizmente a gente. Eu falo assim, a minha antena já tinha o radar muito antes, né? Só que, como eu falo, a última palavra lá em casa sempre é do meu esposo. Então, assim, às vezes a minha opinião é deixada meio de lado. E eu não sou do tipo de mulher que fala, eu te avisei. Uhum. Eu prefiro, tipo, ter aquele assim, se morde e engole do seu próprio veneno, porque no fundo, eu avisei, mas eu não falo, sabe? Eu respiro assim e falo, deixa a circunstância falar por si. E então, assim, e meu marido é extremamente carinhoso. Ele é do tipo que pega, ele abraça, ele beija. Eu também sou, mas eu sou bem menos. Então, na hora de repreender, ele é muito duro, mas na hora de amar, ele é muito melequento também. E ele cobra isso de mim. Então, assim, acaba eu sempre sendo a parte chata, porque você não tem autoridade com os meninos, porque você briga com o Nicolas como se você fosse irmã mais velha. Então, assim, nesses últimos dias eu tenho entrado dentro do casulo, sabe? Porque esses dias não tem sido fácil. Que nem ontem foi Dia das Mães e o meu marido tem aversão a datas comemorativas. Ele fala que é movimentação para o comércio, que não adianta nada ter um dia especial do Dia das Mães se durante todos os outros dias do ano a mãe não se torna especial. Às vezes é o filho que maltrata a mãe o ano inteiro e no Dia das Mães quer pagar de bom filho. Só que eu falo assim, realmente, ele tem razão. Só que os outros dias do ano você também tem demonstrado? Só que é uma coisa que eu não posso falar como opinião que eu tô errada, entendeu? Uhum. Então, assim, ontem a gente foi no culto de manhã cedo, eu cheguei, arrumei o almoço, eu não tive ajuda para nada, sabe? Nem para pôr a mesa, nem porque os meninos têm as funções de pôr a mesa, de organizar tudo, eu coloco a comida. E ontem ninguém se movimentou para nada, para falar assim, puxa, é o Dia das Mães, eu vou pelo menos nem ele assim, sabe? E eu falei assim, eu não vou reclamar, eu vou fazer como se fosse um dia normal, realmente. Assumi o papel de fazer a comida, montei a mesa, na hora de comer, sentamos, comemos. Só que aquilo ficou magoado dentro de mim. Eu terminei de comer, eu deitei e fui dormir. Eu dormi a noite inteira, eu levantei, tomei um banho e arrumei um negócio para comer de noite, voltei e dormi. Acho que eu dormi, voltei a dormir era umas 6 horas da tarde. Tipo assim, ninguém, nem o Feliz Dia das Mães, nem mãe, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Mãe, você tá sentindo alguma coisa? Ou o meu esposo mesmo? Nada. E eu falei assim, realmente, esse dia e alguns outros não tem muita importância, é um dia normal. Então eu falo assim, senhora, eu não quero ficar dependendo desse sentimento por conta dos outros e não queria que essas coisas me atingissem. Eu falei assim que o que ele acha, os pensamentos dele não deveriam me afetar. Só que de alguma forma me Sempre afetam. vão afetar. Os nossos filhos, os nossos pais e o nosso marido, eles têm acesso direto ao nosso coração. Então, por mais inteligentes, emocionalmente evoluídas que sejamos, eles sempre têm o poder de nos afetar. O que acontece é como que a gente gerencia esta afetação? Uhum. Como que a gente age apesar de afetadas estarmos? Porque a afetação ela é real. Se for a sua mãe brigando com você, se for o seu marido fazendo aquilo que você acha que podia ter feito e ele fez errado, ele fez contrário, enfim. E os seus filhos, eles sempre vão ser canal de acesso direto ao seu coração. Então, sim, é impossível fugir das afetações que eles nos causam. Mas agora é a hora da gente pensar o seguinte. Aí eu vou falar como eu resolveria esse problema, tá? Que aqui em casa, o que acontece? Eu tenho 7 anos de relacionamento. E o meu marido, ele não é o tipo de dar presentes. Presente de aniversário, presente de Natal, presente da mulher, presente. Nada de especial, assim. O que é o presente dele? É trazer uma comida da rua, é ir no mercado e comprar uma coisinha especial lá no mercado que ele viu e gostou e tal. Mas no aniversário, nunca vi. Ele dava até um parabéns, assim, hora ou outra, algum ano ou outro. Algum ano ou outro ele esperou da meia-noite para dar um parabéns.
Mas assim, nada demais. Café da manhã na cama nunca tive, gente. Nunca tive, nunca tive. Até porque ele tem aversão a café da manhã na cama. Ele faz o café da manhã e me levanta para eu ir lá comer. Então, assim, dentro das individualidades de cada um, existe esse perfil que ele é assim. E aí, eu entendi que eu precisava entregar o que eu podia entregar para que eu pudesse pedir aquilo que era importante para mim. Não é pelo nosso relacionamento, não é porque as pessoas fazem, é porque tem a ver comigo. E aí eu cheguei para ele e falei, meu bem, eu queria que esse ano você se preocupasse em me dar um presente no dia do meu aniversário. Que você se dedicasse, que você se esforçasse, se empenhasse. Você faz o que você quiser, me dá o que você quiser, mas eu quero que você faça alguma coisa. Ah, tá bom. Só que eu fiz isso em que momento? Depois que ele tava de barriga cheia, saco vazio. A gente tava bem, contato bom, tava um ótimo momento. E eu não cobrei que ele nunca fez. Eu não falei que aquilo é ruim. Não, eu falei como eu gostaria, porque eu ficaria feliz. E todo homem que está sendo bem servido tem como objetivo servir também. Ele quer te ver feliz. Ele tem as resistências dele, que tem a ver com a família dele. Eu também fui criada num lar que não dava atenção nenhuma a datas comemorativas. Natal, eu sempre passei o Natal na casa dos outros, na casa de outras pessoas. Então, para eu criar isso em mim, eu precisei me reinventar. Eu precisei querer ter essa consciência e tudo mais. Então, é sobre você, de fato, entender que isso vai te afetar, que vai te magoar, mas procurar recursos que vão mudar o relacionamento de vocês. E aí, entender que é um processo. Vocês passaram quantos anos de casamento? 18 vai fazer agora já. 8 anos de casamento. Não espere que na primeira vez que você fale, ele já reaja do jeito que você quer. Que aí você vai ter uma quebra de expectativa muito grande, vai gerar uma frustração absurda. É uma construção. Eu falo essa questão dos presentes, eu já nem crio tanta expectativa, porque eu já entendi que é algo dele. Tipo, aniversário, ele já dá mais atenção. Ele é do tipo assim, que ele ou ele programa, chama todos os amigos para ir comer em algum lugar, ou faz um churrasco em casa, ponto. Mas ele não liga pelo presente. Mas assim, com essa questão, não. Mas eu falo, eu peguei trauma de Dia dos Pais, Dia das Mães, porque ele torna um dia pesado. Eu falo que justamente por ele ter crescido numa família conturbada, com o pai que espancava a mãe, né, não tão amorosa quanto deveria e tal, mas eu falo assim, que eu entristeço por ele querer impor a ideia dele, entendeu? Ah, porque para mim é só uma data para movimentar o comércio, porque o filho é ruim para a mãe o dia inteiro, o ano inteiro, aí no Dia das Mães quer provar que é bom, assim, isso para mim não cola. Tá, beleza. Só que você não precisa estragar o dia do outro, entendeu? Aí vem a importância do alinhamento desde o início. Desde o início. Isso aí não ficou para ele agora. Foi desde o início. E desde o início, como é que você se posicionou? Não, então, porque quando a gente namorava, sempre era assim, das mães, eu ia pra minha mãe, ele ia pra mãe dele. Era normal, sempre foi esse. Só que agora, depois de casar, depois de um tempo, que nem o ano retrasado, o ano passado, a gente tinha programado, eu programei de almoçar com a minha mãe e tudo, e com os meus filhos. Ele, não, porque eu vou levar, meus irmãos vão se reunir lá na casa da minha mãe e a gente vai pra lá e os meninos vão pra lá porque eles vão brincar com os primos. Falei, mas é Dia das Mães, eles vão ficar comigo. Não, tem esse negócio de Dia das Mães, não. Eles vão comigo, pronto, acabou. Colocou os guris no carro e foi. E aí eu peguei, entrei no carro, fui para minha mãe. Meu pai estava num evento, não participou em casa, e passou eu, minha mãe e minha avó. Foi um dia maravilhoso, assim, porque nós Pera lá. passamos. Seu pai estava onde? Meu pai estava num evento a trabalho. Ele. E seu pai sempre participa dos eventos de Dia das Mães? Sim. Tá. Sempre, a maioria. Assim. Meu pai, ele é muito, muito. Meu pai é mais mulher do que minha mãe, digamos assim. Ele dá. Meu pai é do tipo que ele faz o café preto todos os dias, ele leva na cama para minha Uau. mãe. Ele é do tipo que sempre, todos os dias. Só se tiver, por exemplo, tem um médico muito cedo, tem que levantar muito cedo. Mas o meu pai, ele é extremamente carinhoso com a minha mãe, presente fora de tempo. Então, eu cresci vendo isso.
E uma frase que me marcou muito desde a época, logo que nós casamos, por conversar o que me fazia bem, o que me fazia mal, ele falou assim: não adianta que você nunca vai ter alguém igual ao seu pai, porque seu pai você não vai achar nunca mais. Quem falou O isso? seu pai, o meu marido falou Sua mãe pra já mim, ele falou chegou assim: não espere, perto de falar alguma coisa parecida? mãe. Uhum. Eu já tive Sobre um sim, problema. ó. Ah, homem igual seu pai você nunca vai encontrar. É, Não, não, porque assim, a minha mãe vem do histórico de traições também, teve essa questão da adolescência e tal, mas meu pai sempre foi, apesar de toda a vida torta, meu pai sempre foi muito focado em ver a minha mãe bem, uhum. sabe? E a minha mãe sempre foi mais autoritária, me segurava bastante, eu não saía, eu não dormia em casa de ninguém. Mas assim, não me recordo dela falar nada com relação ao meu pai assim, não. Mas ele, uma vez ele virou para mim e falou assim: "Você não pense você que eu vou ser igual ao seu pai, porque eu nunca vou ser igual ao seu pai, tipo assim, que leva o café na Ele cama, que atenda as falou isso suas quando? necessidades". Tinha muito tempo que vocês estavam juntos? Já tinha algum tempo? Estava no início? Já era casado já. Já era casado por ver essa necessidade. Eu sempre tentei conversar e mostrar o que me fazia bem, o que me fazia mal, e ele nunca gostou desse tipo de conversa, né? Então, nessas situações, O que quando que eu levou tentava você? demonstrar, O que que te atraiu nele quando vocês começaram a namorar? Você já me contou essa história, olha, mas eu queria, se você quisesse falar, se você puder falar, se você quiser, no início, o que que fez você se encantar por ele? porque assim, eu tive aquela síndrome do patinho feio, né? Que as meninas da minha idade conseguiam os namoradinhos, nos acampamentos da igreja, que tinham destaque, sempre estava com alguém, e eu sempre era que saía sem ninguém, ninguém se interessava por mim. E nessa situação foi em um acampamento de carnaval, um retiro espiritual de carnaval, e ele era o líder mais cobiçado, ele era o cara que era mais comunicativo, que todo mundo, todas as meninas queriam, que estava perto, e ele se interessou por mim, não foi nem eu que fui atrás. E ali a gente começou. Ele fez, no começo do namoro, assim, ele era muito galanteador, de fez uma música para mim, uma poesia na época. Então, assim, como eu nunca tinha tido antes, e aí a minha mãe começou a me soltar a partir de eu ter conhecido ele, porque ele foi em casa, a família já gostou dele, porque era uma pessoa responsável, tinha trabalho, né? Tinha, por mais que ainda morava na casa dos pais, ele tinha essa questão de ser responsável, de ser muito comunicativo, de... Então, assim, aquilo foi me chamando atenção e foi fluindo. Uhum. Só que a gente teve um período de término, nesse período de término eu sofri muito, porque ele já tinha terminado com várias outras antes de mim, e na minha cabeça eu falei assim, bom, se ele terminou com as outras e não voltou, não vai ser comigo que ele vai voltar. Eu vou sofrer aqui, mas vou me recuperar. E, tipo, em um mês mais ou menos eu tava bem. Falei assim: bom, eu vou me preparar como se ele realmente não fosse voltar. E eu não fui atrás, eu não fiquei chorando e insistindo. Quem veio atrás de mim foi ele. E para uma pessoa que nunca tinha falado em casamento, ele falava que ele não queria me fazer sofrer porque ele nunca tinha dado certo com ninguém, que ele tinha muitos traumas na parte de relacionamento, que ele não queria me fazer sofrer e por isso que ele estava terminando comigo. E quando ele voltou, pediu para voltar, ele pediu para casar. Ele falou assim: eu quero voltar, eu percebi que você é a mulher que eu quero terminar os meus dias e eu quero voltar para casar. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu falava assim: ah, se ele realmente, com as outras, nem teve uma namorada de 5 anos, quando o pai dela apertou ele para casar, ele pulou fora, teve várias outras, comigo, ele tá falando em casamento, ah, então o negócio é porque ele me ama de verdade, Uhum. tá tudo certo, né? E aí eu investi, entendeu? Só que aí aos primeiros 2 anos eu já vivi um inferno, assim, logo de cara. Assim, e aí nessa de o Quantos casamento é anos para você sempre, tinha quando você se casou? 21. 21 anos. Você E não ele, era uma menina.
novinha, 21 Não. anos, 18 anos Unha. atrás, Aham. era já uma mulher, né? Sim. Que hoje em dia que é essa nova geração que está amadurecendo tardiamente. Mas 21 anos a 18 anos atrás era uma idade bacana já para casar, com que já tinha possibilidade de estar ordenada, de ter umas ideias. Ninguém está pronta, mas encaminhada, né, para o matrimônio. Você acha que se você tivesse tido um direcionamento intencional na sua criação para que desbloqueasse essa síndrome do patinho feio, se você soubesse se posicionar, se você conseguisse ser firme nas suas colocações, aquilo que ele era no início, quando ele começasse a sair da linha, você saberia puxar, identificar para puxar ele, para, né? Opa, não. Você me conquistou galante, você era assim, assim, assado. Agora você Uhum. permanece, sustenta o que você fez no início. Você acha que poderia ter sido diferente? Eu acho que sim. Eu nunca tive muito essa parte de orientação da questão da minha mãe, até porque minha mãe também não teve, né? Sim. Então, assim, com relação a relacionamento mesmo, minha mãe não conversava comigo sobre isso nem nada. Mas eu falo que se eu tivesse esse controle antes, porque até no começo eu tentei me posicionar de falar assim, opa, peraí, mas quando ele tinha falar, quando a gente casar, a gente vai, os dois vão trabalhar, porque eu acho importante que a mulher trabalhe, seja independente. Ele sempre teve, falou assim, de não ter que ficar dependendo de marido e tal, e não sei o quê, cada um ser independente. Então, quando a gente voltar, a gente sai, trabalha, quando a gente voltar, os dois vão cuidar do que tem para cuidar junto, enquanto você faz uma comida, eu vou lavar uma louça. Então, eu construí aquilo perfeito. E uma vez eu cobrei dele, eu falei assim, ué, cadê? Você falava assim, aí ele falou assim, eu nunca falei isso. Eu falei, você falou. Você falou. Não, então me prova, você tem gravado, você tem escrito, tem um contrato assinado por mim. Então, assim, é a questão da manipulação, entendeu? A Uhum. questão da manipulação. E assim, aí a gente vai se decepcionando com as coisas ao passar Por dos que que eu anos, né? perguntei isso para ela? Porque hoje, na nossa situação, a gente não tem como voltar atrás. Ah, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. Não, não cabe mais. Mas hoje cabe em nós, enquanto mães, essa criação, essa intencionalidade em ensinar isso para as nossas filhas, para os nossos filhos. Então, e eu tenho Então, dois homens. Eu converso muito, eu falo, filho, não falando mal do pai, porque eu entendo que isso é muito negativo. Eu falo assim, nunca trate a esposa de vocês, a namorada, como uma empregada, como filha. A esposa de vocês é alguém para somar com vocês. Então, assim, vocês precisam se colocar no papel de homem, de proteger, de cuidar, de amar. Não que o seu pai não faça, mas aí eu coloco eles para pensar: você viu aquela atitude que seu pai teve com relação a tal assunto? Você acha que foi legal? Principalmente o meu mais velho, né? Que o outro de 8 anos ainda ele meio que vaga, assim, mas ele pesca algumas coisas. Eu falo assim: você acha que é legal? Você acha que eu, como mulher, eu me senti como? Então, você acha que você agindo da mesma forma com uma namorada, com alguém que você diz que ama, você acha que é legal? Aí eu ponho eles para pensar, sabe? Então, da minha forma, eu tento colocar aquilo que eu acho que é negativo que o meu esposo não passa, sabe? uhum, Embora ele é a pessoa que é o coach, que ele gosta de ensinar tudo, de ensinar para a vida, de como fazer, de como não fazer, mas eu falo que o dentro de casa em si fica a desejar, uhum. entendeu? É, é. Vanessa, eu amo ouvir você falar a sua história. Teria, gente, o tanto que a Vanessa teria para compartilhar aqui, vocês não têm noção. Mas eu preciso encerrar aqui pelo tempo. Imagino que você também está com seu tempo contado aí de trabalho, para ir para o trabalho. Meu filho está chorando lá embaixo com fome. E eu quero encerrar tanto a live quanto a sua participação falando para mulheres que não estão na comunidade, o que mudou na sua mente desde que você entrou na comunidade? O que impactou no seu casamento, a sua visão e tudo? E como que você, o que você poderia falar da comunidade de maneira rápida com as suas palavras? Então, a comunidade veio no momento aqui, como eu te falei, que era um momento de fragilidade que eu não via mais solução em nada, né?
Só que eu via que eu deixava a desejar em muitos pontos, como mulher, como esposa. Principalmente nesse ponto de achar que eu preciso de ajuda em casa. E aí eu entendi que não, se ele é o provedor e agora ele está trabalhando, então a obrigação dele é 100% com a provisão financeira, alimentar, de pagar as contas e tudo. E eu tenho que dar conta das outras coisas. Só que agora, em algum momento, eu não conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer, eu não preciso responsabilizar ninguém, porque foi eu que não deixei, não consegui realizar tudo aquilo. E isso deu uma melhorada, porque eu parei. Não era que eu ficava cobrando igual a mulher rixosa, né? Que fala que eu sou tipo assim, eu sou muito zen. Eu me calo, eu sempre sou muito. E esse é o problema, eu não falo. Só que depois desse problema que a gente teve no casamento, até o eu falar eu tô sendo desrespeitosa, da maneira mais sucinta possível. Então, assim, eu perdi o meu direito de fala dentro de casa, depois de todo esse problema que aconteceu. Então, hoje em dia, eu calo, realmente, eu calo e eu não consigo mais enfrentar, colocar o meu ponto de vista sem gerar uma discussão. Entendeu? Então eu tenho assumido, eu tenho feito o que é da minha parte. Se por algum problema eu não dei conta e me cobrar, às vezes eu falo, tá, não deu tempo, não consegui, beleza, depois vai dar. Se tá incomodado, se você puder fazer, faz, porque eu não dei conta, não consegui. Mas é o máximo que eu consigo, sabe? Uhum. Então, assim, a comunidade, ela me enxerga, ela me faz enxergar com olhos de outras mulheres de fora. Às vezes, situações que às vezes eu passo dentro do meu casamento, que algumas outras mulheres falam e dão uma situação assim, uma saída tão simples que eu poderia ter pensado, mas assim, com a minha introspecção eu não consegui ver por aquela ótica. Então, muitas vezes, o problema de uma é o problema de outra, mas que a gente não consegue pensar sozinho e a gente consegue ver a solução na resposta que uma dá para a outra. Então, eu falo que a comunidade, igual eu comentei na comunidade semana passada, que eu fiquei um tempo sem conseguir acompanhar os assuntos que estavam acontecendo. Eu tentava voltar lá, mas tinha já, tipo, 300 mensagens, então eu ia por partes, quando eu voltava já tinha mais um monte. Falei, não, eu preciso... Aí eu desliguei a internet, coloquei todo o assunto que eu tinha perdido em dia, e eu tinha assistido a live da semana passada, eu falei, realmente, o tempo que eu estava sem me alimentar do conteúdo que estava sendo gerado na comunidade, me fez retroceder em algumas coisas que eu já vinha fazendo. Então, assim, eu já tinha mudado alguns comportamentos mediante todo o conteúdo que você disponibiliza, toda a questão de comportamento, e a partir do momento que eu, digamos, estava nessa correria, sem ter tempo para vir na comunidade, porque até então, digamos que era algo supérfluo, que eu tinha mais coisa do que ficar ali na comunidade olhando os assuntos, eu vi que eu estava deixando de aprender algo novo. Então, nesse momento, eu tenho colocado, tem mensagem lá, eu desligo a internet para não ficar chegando mais, aí eu leio, coloco o assunto em ordem, aí deixo, aí quando eu vou, tenho um tempinho, eu desligo a internet de novo, assim, para não ficar chegando enquanto eu não conseguir terminar de ler o que está acontecendo. E conforme dá, eu consigo dar a minha contribuição. Para justamente não ficar sem essas pérolas diárias. Uhum. Eu falo assim, que é muito importante. Então, eu tenho, de novo, né? Tô caminhando o caminho de novo, tentando mudar comportamentos, tentando me impor como mulher, porque eu falo assim, a gente não tem que desrespeitar e nem enfrentar, porque não é um enfrentamento, não é uma competição. Isso eu tento explicar, tento colocar para ele de outras situações, mas parece que eu vivo numa competição. Eu vivo dentro de uma competição. Então, eu ia até perguntar para você se essa parte da conversa você vai colocar lá, porque pode ser que ele veja, ele fala que eu exponho ele demais. Exponho os nossos filhos. Então, se você não puder não pôr essa parte da nossa conversa, eu agradeceria muito. A live vai ficar salva no Ah, feed. E só vai aham. assistir essa parte sua quem assistir ela até o final. Ah, tá. Entendeu? Quem assistir ela até o Tá. final vai chegar nesse depoimento. Eu não vou te marcar, não vou te mencionar, tá? Mas aí, se Uhum. você achar que precisa, eu arquivo e dou um jeito de editar para subir ela na parte que você não fala. Por favor, se for, porque ele fala que ele não gosta que eu exponha e tal, e eu tô trazendo aqui justamente porque eu sei que tem pessoas online, né, que vai assistir só quem tá aqui agora.
Mas eu tenho medo de futuramente eu cair em Uhum, outra pessoa e enviar para ele falando dele, porque ele é muito sistemático, ele é muito chato. uhum. Então, assim, é igual eu te falei, às vezes eu vivo com um medo assim que eu não sei nem às vezes do Tá. que eu não conseguia ainda identificar, mas é algo que eu preciso trabalhar em mim e eu tenho trabalhado, sabe? Pedido muito em oração para Deus, falei, Senhor, eu não posso sentir esse medo. Eu Uhum, não posso ter esse medo que me paralisa, sabe? Me paralisa em muitos sentidos. E devido a tudo que aconteceu, é como se a minha voz não tivesse mais importância. Eu não posso falar o que eu sinto, o que eu não sinto, o que me faz mal, uhum. entendeu? Esse último mês agora, por mais que tá tudo bem, nós estamos num período bom, ele tá tranquilo, mas eu não estou bem, entendeu? Então, assim, é só para mesmo evitar, até por conta dessa situação do Nicolas, com a questão da pornografia, foi muito. Ele fala que é uma exposição, né? Então, é mais para proteger mesmo. Tá. Vanessa, eu te agradeço muito. Preciosas, meu filho tá chegando aqui agora para dar um mamar para ele, que já era para eu ter descido. Agradeço a presença de cada uma. Pode, peraí. Vem cá, vem cá. Você tava muito falante, menino. Olha aqui, eu tava chorando como se estivesse morrendo de fome, sendo que eu dei um mamazão para ele antes de começar a live. Olha aqui. É, você tá de Então, sacanagem. Você tá de sacanagem. Mas é isso. Eu vou, eu vou pedir para alguém da minha equipe cortar o vídeo para postar para as meninas que assistam depois. Eu agradeço muito o seu feedback, o seu depoimento, o seu testemunho. E fica o convite para quem está aqui na live e não entrou na comunidade ainda. A comunidade é um dia. Vão ter dias que vão estar movimentados de mensagens, sim, mas não são todos os dias. É umas 2 vezes por semana que tem um auê maior, que quando surge um assunto, aí cada uma aparece trazendo, eu também, acontece isso comigo. Não, quando aconteceu isso comigo, eu fiz assim e tal. E aí existe essa troca de experiências onde uma ajuda a outra, e isso é muito rico. Então, a comunidade, eu tranco a comunidade alguns dias, tipo, Dia das Mães, fechei a comunidade, que é para não correr o risco de ter 300 mulheres mandando Feliz Dia das Mães, a sua mensagem especial e tudo mais. Aí eu fui lá e fechei. Então, mas o objetivo é justamente essa troca. É a gente olhar no problema do outro aquilo que a gente tá vivendo. Peraí, eu também tô vivendo isso. Olha, a outra fez isso, eu também posso fazer, eu posso adaptar para minha realidade, eu posso adaptar para o que eu tô vivendo. Então, caramba, eu tive uma preciosa que falou assim, Juana, eu achava que eu era super feminina. Até eu entrar na comunidade e perceber que eu era o próprio Carlão pro meu marido. Gente, como que eu nunca tinha observado isso antes? Aí a outra falou assim, eu achava que eu tinha problema no casamento, mas quando eu entrei na comunidade eu entendi o que é problema de verdade. Aí teve uma outra que falou assim: eu achava que eu não tinha problema. Mas quando eu entrei na comunidade, eu ouvi tanto de coisa errada que eu vinha fazendo que se eu continuasse fazendo, meu casamento ia acabar. Então, a comunidade é um lugar que você vai ampliar a sua visão sobre determinados assuntos que você nem tem no radar. São problemas que você nem sabe que existem. São coisas que você nem sabe que você está fazendo de errado. Tá? Então, fica o convite. A Jéssica falou o seguinte: manda completo na comunidade, porque teve um momento que travou a live para mim. Eu vou administrar isso aí direitinho, como é que eu vou fazer, tá? Ainda não sou uma influenciadora com milhares de pessoas na live, que podem ver um conhecido e mandar e tal, e compartilhar. Então, eu acho que a gente tem um prazinho aí para fazer essa edição. Peço para vocês esse prazinho. E a partir da semana que vem, eu quero sempre trazer uma mulher para compartilhar, ter esse momento de troca, de testemunho, de restauração, de esperança, uma palavra de conforto, de dias melhores, que dias melhores virão. E, e é isso, eu preciso encerrar. Tá bom? A live já ficou gigantesca. Obrigada, Vanessa. Obrigada a cada preciosa que está aqui. Jéssica, Shirley, a Laila, a Rose, a Jaqueline e a Jéssica estão na comunidade. Se vocês quiserem dar uma palavrinha aí, rapidinho, um depoimento em comentários,
Eu vou te liberar, Vanessa, você para você poder ir, que eu sei que você tem que entrar. Então, vamos dar tchau pra Vanessa. Brigadíssima, obrigada mesmo. Tá, deixa eu ver Você se é eu consigo. bênção, Joana. Amém. Depois que eu conheci você, a minha vida tem tido alguns nortes, alguns direcionamentos que em terapia eu não consegui, Amém. né? Eu passei por algumas terapeutas que assim não dava direcionamentos da forma que você explana, da forma que você abrange. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, Amém. viu? Obrigada. E eu estou aqui disponível para o reino. Então, o que Deus fez na minha vida, se eu consigo contribuir na vida de um pouquinho, na vida de várias, ou muito na vida de algumas, isso é tudo para Ele, para devolver aquela misericórdia que foi alcançada na minha vida no momento de crise também, de angústia, quando eu passei pelos meus desertos, somado a todo o conhecimento que Deus me permitiu acessar, que isso também conta muito. Tem muitos anos que Deus me prepara para isso que eu venho fazendo e eu nem sabia que eu estava sendo preparada para algo nessa proporção. Então, já faz muitos anos que eu faço estudos de desenvolvimento pessoal, de como como melhorar enquanto pessoa, e aí quando eu associo isso ao casamento, isso tem um poder muito grande. E Sim. aí tem um livro que está saindo, que está sendo parido, que tá cheio no meu livro, nesse livro que está saindo, tá cheio de depoimentos dentro da comunidade, mulheres que fizeram depoimentos, e então vocês vão se identificar muito, sem nome, sem dados, né, que podem revelar quem é, mas são histórias, tem muitas histórias que vocês me trouxeram dentro da comunidade, e aí eu falava, isso aqui é um assunto que aparece muito, precisamos de um capítulo para falar disso. Nossa, Eu isso não aqui é decidi fazer a mentoria ainda. Eu vou fazer a mentoria. Eu só estou esperando respirar um pouco para ficar algo mais mas firme no propósito. o microfone, meu filho. Então, eu estou te esperando a mentoria. A mentoria realmente é um passo de quem se compromete um pouquinho mais, de estar intencional ali, buscando e indo um pouquinho mais. Porque aqui, toda semana eu trago um conteúdo, eu compartilho conhecimento na comunidade. Eu consigo entregar muita coisa, muito direcionamento, mas a mentoria é para quem quer ir um pouquinho além. Um pouquinho não, é muito além. Para quem quer profundidade na sua própria jornada de autoconhecimento. Porque Sim. o objetivo da mentoria não é restaurar o casamento de ninguém, mas o seu casamento é restaurado quando você se restaura enquanto pessoa. Então, é sobre ferramentas a mais, conteúdos além, aquém daquilo que Eu você. porque é essa questão de você se autoconhecer de coisas que você não sabe, né? Que nem essa questão das feridas emocionais, da questão de trauma com mãe, trauma com pai. Eu não busquei nada disso para saber. Então, assim, nessa parte eu sou leiga sobre a minha história, sabe? Então, eu sei que a mentoria traz muito disso. É você conhecer a sua história ao longo da infância, né? Então, eu preciso disso. Eu preciso me reconhecer, eu preciso identificar as feridas, e procurar realmente. E é isso. A Laila compartilhou aqui, ó. Você me ensina até sem estar ensinando. Ver você fazendo o que tem feito com o seu bebê no colo já é inspiração para mim. Amém. Não tem outro jeito para mim, gente. Ou é desse jeito, ou eu fico esperando o momento perfeito e perco a oportunidade de estar contribuindo na vida de tantos de vocês. Exato. A comunidade me ajudou a enxergar atitudes minhas que eu nunca consegui enxergar em 16 anos de casamento. 16 anos de casamento. Você é iluminado por Deus. Amém. Amém. Somos todos, somos todos. A gente só precisa estar disponível para que essa luz seja transmitida para o mundo. Porque a luz do Espírito Santo, cada um de nós tem aí dentro. E aí a gente precisa que a gente seja ativada por essa luz que está dentro da gente. E essa ativação vem da busca constante. O jejum, a oração, a leitura, sim, mas a busca intencional de conhecer aquilo que está oculto, a sua história, as suas intenções, suas emoções e tudo mais. Então, dá tchau, Miguel. Tchau, gente. Tchau. Que façamos uma semana incrível, que essa live de Joquebed traga para vocês esse discernimento, essa instrução sobre a maternidade, sobre os pilares da maternidade,
E eu tô muito animada com o lançamento desse livro. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Ele tá cheio de ferramentas, tipo assim, tem um conteúdo, tem algum exemplo sobre aquele conteúdo que vai te fazer perceber aquilo na prática e tem alguma ferramenta para você aplicar aquele conteúdo na prática. Então tá muito. Nunca vi nada parecido. Só pra vocês terem noção, assim, nunca vi nada parecido. Tá ficando incrível. A editora mesmo falando, Ana, isso aqui tá valendo milhões. Literalmente tá valendo milhões. E eu sei que eu vou alcançar mais famílias ainda através desse conteúdo que tá no livro. E eu ainda não falei o nome do livro. Logo, logo eu vou falar para vocês, porque o nome do livro ficou lindo também. Ficou maravilhoso, ficou forte. Então tá bom, chega, gente. Eu tenho que dar tchau. Dá tchau para mim, vocês têm que ir embora. Eu não sei dar tchau. Tchau, gente. Vocês são maravilhosos. Fui.